Ser valente. Licença para chegar aqui no seu dia, na tua vida, que seja com esse vídeo. Esse que é o canal Ser Valente, que a gente está começando e é o segundo vídeo. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com você. Eu sou o Júlio Bertula e eu gostaria que você realmente me desse a liberdade de falar algumas coisas aqui, tá? Da gente trocar essa ideia mesmo estando longe. Isso aqui que é tipo um podcast, mas que logo, bem logo, bem breve, a gente vai estar com mais coisas aqui. A ideia é não ficar só eu falando, não. A ideia é, às vezes, a gente sentar numa mesa, trocar uma ideia. E eu falo o tipo, um podcast, porque eu gosto muito desse tempo de mesa, eu gosto muito de trocar ideia, de escutar as pessoas. E o formato, né, podcast, fica muito claro para você visualizar, para você escutar. É isso que não está só aqui no YouTube. Eu tô como compromisso aí de segunda a sexta, eu tô soltando um áudio no Spotify, um áudio curtinho, de como se fosse uma pílula diária, mas também eu quero ter isso aqui, de você conseguir me ver, eu conseguir um dia te ver e a gente trocar ideia sobre algumas coisas bem importantes, coisas que queimam realmente no meu coração e acredito que vai fazer sentido para algumas pessoas que estão escutando, como você. Mas eu quero já te pedir uma coisa, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, aquele rolê todo que as pessoas falam aqui, que eu preciso falar aqui porque estamos numa rede social e ela nos pede isso, né? Ela nos pede esse alimento da rede social, tá? Então faça isso e eu já quero te perguntar uma coisa bem séria. Você tem olhado demais para o teu passado? Você tem olhado demais para as coisas que você já viveu? Porque eu vejo que uma das coisas mais perigosas aí pra gente é quando a gente para e olha demais para o passado, lembra demais do passado. Isso que é um perigo, porque no primeiro vídeo mesmo eu até falei a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre estação. A gente vai continuar falando um pouco disso, porque algumas coisas que o Senhor foi me alertando na caminhada era que eu não podia olhar para coisas que eu vivi, por exemplo, um momento de oração, sabe aquele momento de fogo? Eu gosto muito de fogo, gosto muito desses momentos. O Senhor não queria que eu ficasse olhando para isso, porque senão eu ia parar no tempo, não sei se é isso, esse é o caso que ele queria, mas ele não deixa eu me acomodar, vamos dizer assim. Ele sempre me pediu algumas coisas que mexeu comigo. Eu costumo dizer que o não de Deus é dolorido. Então, assim, ficar preso ao passado não é saudável, tá ligado? Não é saudável e eu queria já realmente destrinchar um pouco mais sobre isso. Porque chega uma hora que o passado deixa de ser aprendizado e ele começa a carregar algumas coisas que não são legais. Desculpas para não crescer, desculpas para não mudar, aquele tipo de desculpa que alguma das vezes é algo que tá paralisado na tua vida, você tá travado naquilo. E realmente Deus, ele trabalha desse jeito, não só na minha vida, mas na sua também. Ele nos confronta, ele alinha, ele forja, ele realmente nos coloca numa posição diferente. Basta a gente estar disponível. E o que vai nos colocar nesse lado de estar disponível é uma vida de intimidade com ele, uma vida de oração com ele, uma vida de realmente um relacionamento sério com ele. E quando eu falo de sentar e gravar um vídeo pra você, essa é uma nova estação na minha vida. Ele tá me tirando da zona de conforto. E essa parte de me gravar, não é nada confortável pra mim, não. Eu sou o cara perfeccionista que olhou os detalhes, que olhou como que eu ia gravar, tudo que eu fui passando aí, até mesmo de perda de equipamento, trabalhos e tudo mais, tudo foi me colocando numa posição que eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso que você tá me pedindo? E pra você entender, eu tô fazendo em casa, com um celular, minha mesinha aqui onde eu trabalho, as luzes que eu tenho de trabalho e fazendo aquilo que dá pra mim fazer, para entregar aquilo que o Senhor está colocando para mim. Está sendo uma estação diferente, uma estação onde Ele está me pedindo para olhar mais para dentro, para priorizar as coisas que Ele está deixando eu sonhar e visualizar. Que eu preciso entender que tudo aquilo que eu carrego, que eu estou carregando, ou que às vezes está me sufocando, eu não preciso daquilo na minha vida. Às vezes eu preciso abrir mão, renunciar, e essa estação de agora eu estou disposto a viver. Então teve algumas coisas que eu precisei já colocar como um ponto final. Uma delas foi um vício de começar e não terminar. Olha isso.
Começar algo e não terminar é perigoso. Como se fosse um livro aqui. Você iniciou o livro ou você comprou um livro. Eu já tive o vício de comprar livros que todo vídeo ou podcast que eu assistia, alguém falava um vídeo que era interessante, eu comprava. E aquilo começou a virar realmente uma rotina de comprar e não de leitura, sabe? Os clubes de livro, tudo aquilo estava me levando para um caminho de só consumo e não eu deixar ser consumido por aquilo, porque eu não lia, eu não mergulhava naquilo, então não estava fazendo sentido. Então, quando a gente mergulha e está realmente aberto para viver as novas estações, o Senhor ele fortalece a nossa essência e a nossa identidade. Então, para você já que está assistindo, a gente vai colocar algumas coisas práticas sempre no meio dos vídeos, tá bom? Então, não sei se você é de anotar ou de salvar, mas deixa fixado no teu coração que você vai dar uma olhada na tua vida. Se tem muito livro já ali parado que você comprou e não leu, você vai começar a fazer um plano para você voltar a ler ele. Se até mesmo a tua Bíblia está lá aberta em algum salmo, alguma passagem, mas você sequer pega os evangelhos do dia, sequer leu os evangelhos da Bíblia, você vai passar a fazer um compromisso com isso. Porque se a gente está falando num canal que tá o Júlio aqui falando com você e o senhor está incomodando ele, pode ter certeza que aquilo que o senhor está incomodando também é para te incomodar. O senhor ele fez um trabalho pesado por aqui. O Júlio, que é um cara inseguro pra caramba, um cara que muitas das vezes pensa demais antes de fazer, mas ao mesmo tempo é um cara que gosta de fazer, de resolver, sabe? Então, quando o Senhor coloca coisa na minha vida para mim resolver, pode ter certeza que eu vou correr atrás. E uma delas é isso. Eu não posso só falar aqui, deixar algo bonito ou mostrar que eu consegui gravar o vídeo. Independente do tempo, independente da qualidade, independente do áudio, só fazer por fazer não é minha praia. E acredito que não seja a tua também. Porque senão a gente acaba sendo só mais um do mesmo. E o Senhor ele deixou claro algo no meu coração que quando eu rezava, eu falava para ele, então tá bom, eu vou fazer. O Senhor lhe mostrava o quanto que ele iria usar isso para alcançar de um jeito diferente as pessoas. E eu estou à disposição disso. Mas eu preciso desse compromisso teu. O voltar ao eixo mesmo, sabe? Colocar algumas coisas diferentes na tua vida, na tua missão. Eu não faço ideia se você já está na igreja, se você já é de uma pastoral, se você já é de uma comunidade, de um movimento, não faço ideia, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que se você está acomodado com alguma coisa, você precisa ligar o sinal de alerta e olha aqui, isso aqui não está legal. Essas distrações não estão legais na minha vida. Eu estou cansado demais, eu estou pensando em desistir. Não, você precisa descansar, você precisa se alinhar. Você precisa voltar ao eixo da tua vida. E aquilo que está desalinhado, organizar. E aí vai entrar algo que a gente vai trabalhar aqui no canal, talvez em séries, ou talvez, não sei como a gente vai fazer ainda, mas uma das coisas que me ajudou muito foi quando eu comecei a estudar sobre a autoliderança, né? E a autoliderança não é nada do que às vezes você acha de conseguir fazer tudo, saber fazer tudo, controlar tudo. Quando eu falo de autoliderança é sobre aprender a governar a si mesmo, governar os pensamentos, os hábitos. E com isso, a autoliderança vai ser como um remédio para algum momento aqui. Porque realmente ela vai nos ajudar a tirar alguns estímulos, tirar algumas distrações. E com isso você vai entender que não só você será uma pessoa de boa influência para as pessoas, como você vai saber filtrar as pessoas e realmente ter boas influências, ter para quem olhar. Porque isso é algo que eu aprendi também com o tempo, eu aprendi com a caminhada. Aquilo que a gente dá acesso aos nossos olhos, uma hora ou outra ocupa o nosso coração. E aí eu volto lá no começo do vídeo, né, sobre a estação. Se a gente fica preso demais ao passado, a gente não constrói o nosso futuro. E com isso a gente precisa, sim, mudar de vida. Nossa, juro pra você que o que vem aqui pra mim era tipo, ei, bate aí no seu peito e fala, eu preciso mudar de vida. Eu tô aqui me ficando à vontade, tô querendo já
envolver ainda mais e pregar ainda mais. Mas isso aqui é para ser um bate-papo, é para ser uma troca de ideia. Vamos ver até onde eu consigo manter isso. Que fique claro, hein? Eu não tô falando para você ignorar a tua história, mas que você não fique preso a esse passado. Olha o que a Bíblia vai falar em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo, ele é bem claro nisso. É tudo que a gente está conversando, falando, citando aqui. Ele deixa claro que ele não pode ficar preso ao passado, que ele tem que ir adiante. Avante, meu irmão, avante. Avante, valente guerreiro. Esse é o caminho. Não tem como, família, a gente ficar preso ao passado. Se aquilo que a gente sofreu lá no passado, que seja testemunho de vida, amém? Mas que a gente não fique colocando sempre como a desculpa. Volto a repetir isso, tem que colocar como um ponto final agora, pra gente dar andamento aí na nossa vida. E sem medo nenhum, esse vídeo tem esse intuito de nos colocar nessa posição de avançar. Vamos deixar para trás, principalmente as frustrações, as culpas, as feridas, e nos amar, família. Amar o que o Senhor tem para nós agora, hoje. Mas depende de você, tá? Depende da tua decisão. Eu tenho para mim que tudo é treinável, tudo é ensinável, tudo, menos o querer. Então, olhando para tudo que a gente foi conversando aqui, se eu te fazer uma pergunta agora, em cima de tudo que a gente foi falando e em cima da tua decisão, você consegue me responder se daqui 6 meses, mais ou menos, você terá 6 meses de desculpa ou 6 meses de progresso, processo, de boas colheitas. Por isso, antes de tudo, queira, tá? Queira tá aqui. Queira tá com a gente, queira tá comigo, queira tá participando disso e, de um jeito ou de outro, participando com a gente e mergulhando nisso que sem dúvida nenhuma é projeto de Deus, tá bom? Então, assim, já entendendo o teu querer, já agradecendo por você estar aqui. Se você não curtiu, não se inscreveu, faça isso. E faz o seguinte também, coloca para mim nos comentários o que você tá achando, coloca para mim nos comentários se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que você quer que eu fale aqui no canal. E Deus te abençoe, tá bom? Tamo junto, de verdade, que você possa aproveitar os áudios durante a semana e que a gente possa se ver mais vezes por aqui.